economia na real e ponto, os fatos que precificaram o mercado financeiro global e o mercado financeiro brasileiro numa semana marcada pela super quarta. E o que é a super quarta? É aquela quarta-feira onde existe a coincidência de decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Tanto lá quanto cá, as taxas foram mantidas inalteradas, como se esperava, mas a concentração do foco de todo mundo estava no comunicado que o Banco Central do Brasil solta depois da decisão e na entrevista de Jerome Powell, que acontece depois da decisão nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Lá, a perspectiva é de que as taxas de juros vão mesmo começar a cair em setembro. O que era uma possibilidade está quase aí como uma realidade. Saímos do boato, vai começar a cair, não vai começar a cair, para o fato de que o Banco Central, pela primeira vez, dá sinais claros de que os números da economia estão apontando para a possibilidade de corte de juros. E os números estão realmente mais fracos. E aí eu vou aproveitar e emendar no payroll, que foi divulgado na sexta-feira, que são os números do emprego na maior economia do mundo. Esperava-se a criação de, no mínimo, 135 mil novos postos de trabalho formais e vieram 114 mil. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 4,1% para 4,3%. Quando houve essa percepção de que a economia lá está realmente desacelerando e que o mercado de trabalho não traz mais preocupação para o Banco Central, porque o mercado de trabalho aquecido, ele gera renda, renda gera consumo, e o aumento de consumo impede que os preços se mantenham ou que caiam. E aí, essa preocupação com o mercado de trabalho passa a não existir mais no cenário hoje. E aí, gente, essa quase certeza de que os juros vão ser cortados e já estão falando em 0,5 ponto e tem gente já falando em 1 ponto percentual, fez com que o dólar caísse em relação às principais moedas do mundo. Se o juro lá vai cair, não existe mais aquela necessidade de comprar dólares para aplicar nos títulos do Tesouro Americano. E aí é o contrário. O pessoal começou a vender dólares. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu entre o boato e o fato é que essa história, vai cortar, essa expectativa do anúncio do corte turbinava as bolsas pelo mundo afora. Tem sinais de que vai cortar, e as bolsas subiam. E, coincidentemente, nós estamos em franca temporada de balanços das empresas americanas e das empresas no mundo inteiro. É o balanço do terceiro trimestre. E algumas empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial decepcionaram os investidores. E o que nós estamos assistindo é uma liquidação de renda variável. E eu sempre chamei a atenção aqui para que a gente ficasse atento que poderia haver o estouro de uma bolha, porque não é compatível você ter as maiores taxas de juros do século XXI, com a maior valorização histórica de vários índices de bolsas pelo mundo. Isso está errado. Então, o que puxou essa valorização foi muito essa expectativa de vai cortar os juros, e ainda a valorização das empresas ligadas à inteligência artificial, principalmente nos índices S&P e Nasdaq. Então, o que aconteceu? De repente, os balanços passam a decepcionar e aquela especulação de que vai cortar os juros deixa de ser um boato e passa a ser um fato. E aí nós temos um movimento fortíssimo de venda de ações. Os índices Nasdaq, S&P e Dow Jones caíram e caíram forte nessa semana, e o dólar cedeu em relação às principais moedas do mundo, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Por aqui está diferente. A preocupação com o fiscal está levando o investidor a ter mais cautela. Então, nós temos no horizonte a preocupação com o fiscal e com a sucessão no Banco Central, que vai acontecer no final do ano. E isso está impedindo de que os juros futuros caiam, está impedindo de que a Selic seja reduzida, e o dólar está sendo
turbinado, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo. A moeda americana voltou para casa de 5,70 e chegou a ser negociada na sexta-feira a 5,79, praticamente 5,80, acumulando uma alta de mais de 14% no ano e de cerca de 18% em um ano. E nessa semana, o dólar, que caiu no mundo, fechou em alta de 1% no Brasil, com essa preocupação em relação à deterioração das contas públicas. O que a gente está sentindo é que o governo não está achando mais fontes de receitas capazes de zerar as despesas e ele pode ter sim que mudar a meta. A meta hoje, o piso da meta é que o governo entregue um déficit de no máximo 0,25% do PIB. Isso seria em torno de 28,8 bilhões. E o mercado trabalha com um déficit, que isso é real, porque os números estão sendo divulgados. Então a gente trabalha com um déficit em torno de 86 a 90 bilhões. Então está faltando aí cerca de 50 bilhões em receitas para conseguir fechar esse buraco. Senão, o governo vai ter que mudar a meta e isso traz descrédito, não arranha a credibilidade do governo e nos remete lá a 2000 e Dilma II, onde ela mudava cada mês, cada 15 dias, ela mudava o ministro e ainda alterava a projeção para o resultado das contas públicas. Ela fazia isso com muita frequência e no final das contas ninguém sabia mais qual seria o tamanho do rombo no final do ano, até que houve um impeachment e o Henrique Meirelles entrou e fez as contas. Portanto, o clima aqui no Brasil, no comunicado do Banco Central, continua sendo de alerta, um clima de luz amarela por causa das contas públicas. E é por causa disso que a taxa de juros não cai, é por causa disso que o juros sobe, que o dólar sobe e é por causa disso que a bolsa cai. Portanto, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, mas resumo da ópera, lá fora pode estar havendo o início do estouro dessa bolha, que pode ter uma correção aí de 20% a 30% nos principais índices americanos. Foi lá que a alta foi maior, mas houve alta também na Ásia, na Europa, e o que nós assistimos na sexta-feira foi uma verdadeira, repito, liquidação de ações. E ainda esse temor de desaceleração da economia global, porque a China, no seu índice, no seu PMI da indústria, né, que é o índice que mostra a temperatura, o comportamento da indústria chinesa, ele veio abaixo de 50 pontos, mostrando retração. Então, a China patinando e a economia americana desacelerando, isso fez com que o investidor global apostasse numa queda de demanda por commodities. Daí a explicação para a queda no preço do barril de petróleo, uma queda de 5% só nesse mês curto de agosto e de 10% em um mês, com o preço do barril voltando a janeiro, com esse temor de desaceleração da economia global, apesar da intensificação dos conflitos no Oriente Médio, com troca de chumbo entre Hezbollah, aí nós estamos falando de Líbano, Israel, Irã e Israel, e mesmo assim o petróleo em queda forte. Ficamos por aqui.